queridos amigos e amigas sportinguistas, parabéns! Viva o Sporting Clube de Portugal, que conquistou neste sábado, depois de derrotar o Vitória de Guimarães por 2-0, uma festa absurda no estádio José Alvalade, o bicampeonato português. Bicampeonato histórico, tá? Porque assim, desde 1950 e poucos, há 71 anos, que o Sporting não conseguia conquistar um bicampeonato. Conquistou na década de 40, conquistou na década de 50, mas é geracional. E boa parte desses adeptos sportinguistas que neste momento está comemorando o bicampeonato, nas ruas aqui, eu moro no Porto, né, em Matosinhos, perto do Porto, buzinas, fogos e tal. Boa parte dessa galera, há bem pouco tempo, nunca tinha visto o Sporting ser campeão português. Havia uma hegemonia muito forte que durou quase 20 anos aí de Porto e Benfica, e o Sporting nos últimos tempos conseguiu dar um murro na mesa e neste momento conquista um bicampeonato geracional histórico há 71 anos. Repito, o Sporting não conseguia esse feito. Então é muito importante para o clube, para os seus torcedores e especialmente para esse grupo de jogadores, né? E aí, personificado na figura de Victor Gyökeres, que marcou mais uma vez, obviamente, na vitória contra o Vitória de Guimarães em Lisboa e garantiu esse título. Portanto, vamos falar um pouquinho aqui sobre o título em geral, mais sobre o título do que propriamente sobre o jogo, porque o jogo, óbvio, tem suas nuances, mas pouco importa. O que importa mais agora é o troféu levantado no estádio José Alvalade e como o Sporting conseguiu conquistar isso. Eu tenho a impressão, e conversando com alguns amigos sportinguistas, eu também sinto isso, de que havia um nó na garganta do torcedor nessa temporada. O adepto não estava e não esteve em muitos momentos tranquilo e satisfeito com aquilo que via em campo. Mas o contexto ajuda a explicar. Não foi uma temporada fácil. Para mim, dos 3 títulos recentes que o Sporting conquistou, o da pandemia, o do ano passado, temporada passada e desse ano, esse foi o mais complicado, complexo e que o Sporting teve que superar não só o Benfica como o principal rival, já que o Porto saiu muito cedo da corrida por ser um ano de transição e tal, mas o Sporting teve que superar os seus próprios problemas. Problemas esses que eram expectáveis, mas não no meio da caminhada. Teve que superar a saída do mentor, do comandante, do cara que projetou essa equipe e que tinha vencido na temporada passada, de um ídolo sportinguista, o Rubem Amorim. Não estava nos planos e nas contas do Sporting perder o Rubem Amorim da forma que perdeu no meio da temporada. E eu digo mais, eu tenho a impressão de que se o Sporting mantém o Rubem Amorim, se isso não acontece, se a saída para o Manchester United não acontece, o Sporting tinha vencido antes o campeonato, tinha sofrido menos, porque o Sporting estava muito ajeitado, como dizem na gíria no Brasil, azeitado. Inclusive, eu acho que o Sporting teria ido um pouquinho mais longe na Liga dos Campeões da Europa. Mas quando você perde o seu treinador, e óbvio, na sequência, contrata-se um treinador, Pereira, que ficou muito pouco tempo no cargo e que não deu certo, abre margens ali para muitas dúvidas. O Sporting passou ali um período de 1, 2 meses bem complicado, bem complicado. Tinha uma gordura, perdeu a gordura, viu o Benfica colar na liderança e ameaçar o título, o bicampeonato, viu o time ser despejado da Liga dos Campeões da Europa da forma que foi para o Borussia Dortmund, que não era um time assustador. Acho que o Sportingista sabia que se o Rubem Amorim tivesse ficado, se as coisas tivessem se mantido, dava para competir muito melhor com o Borussia e dava para ter passado. E viu tudo isso acontecer num curto período de tempo. E junto com isso, a lesão do seu principal jogador, o Gyökeres, ficou fora, especialmente neste momento conturbado.
o que levantou muitos problemas. O Sporting vai buscar o Rui Borges, do Vitória de Guimarães, que não começa bem, que tem ali alguns problemas, especialmente nas coletivas de imprensa, da forma que se comunicava, não ganhou a empatia totalmente do torcedor, a forma de jogar muito mais burocrática e muito menos atrativa do que era antes, também não conquistou plenamente a confiança em muitos momentos. Eu me lembro de uma coletiva em que ele fala sobre o Harder, né? De uma forma muito ruim e depois é cobrado por isso, pede desculpas, as coisas estavam difíceis. Mas o Sporting conseguiu superar todos esses momentos e talvez um Sporting menos atrativo, um pouco mais burocrático, mas muito eficiente, conseguiu remar na mesma direção, todo mundo junto, dentro da estrutura, do grupo de jogadores e bater campeão no final. É um esporte muito sólido, né? Tem 88 gols no campeonato, em 34 rodadas, 27 gols apenas sofridos. É um esporte defensivamente um dos melhores times do campeonato português. E é um esporte em que tem vários destaques. Claro que eu vou falar do Gyökeres aqui, mas não vou começar por ele. É um esporte em que reencontrou o seu goleiro, seu guarda-redes. É um esporte em que tem na base bons nomes e jovens. Isso não é de hoje, né? A base do Sporting, para mim, eu já falei, cansei aqui de falar, se não é a melhor do futebol português, é do nível principal ali. Você tem, enfim, o Catamo que surgiu, você tem o Kenda que surgiu, você tem o Gonçalo Inácio, você tem outros grandes jogadores, o próprio Quaresma, que foi importante na disputa. Você teve um Pedro Gonçalves, que foi o líder de assistências, o maestro. Você tem o Trincão, que em alguns momentos também oscilou, mas fez uma grande temporada. E principalmente no meio-campo, para gerenciar todos os problemas, muito quando o Morita também saiu lesionado. E eu acho que esse cobertor curto foi um dos problemas do Sporting em um determinado momento da temporada. Falta de recursos no plantel. Mas você tinha no meio-campo o Yulmund, que não é tão importante quanto o Gyökeres, porque é impossível ser, mas para mim é o segundo mais importante dessa equipe. É o coração do meio-campo, o gestor das ações, o controlador de tempos e o cara que dá uma segurança tremenda. Quando o Yulman está em campo, o Sporting é muito melhor. É muito melhor. E você tem alguns obreiros desses que eu falei. O Diomandé também fez uma grande temporada, enfim, desse Sporting campeão. O Rui Borges tem seus defeitos, mas também tem seus méritos pelo pragmatismo na reta final. E aí a gente tem que falar do Gyökeres. Sportinguistas, com toda a sinceridade do mundo, respondam aí. Em que prateleira, em que lugar vocês colocam o Victor Gyökeres na história do clube? São 99 jogos, 121 colaboração em gols, né? Nessa temporada, mais de 50 gols, 39 gols no Campeonato Português em 33 partidas disputadas. É líder da chuteira de ouro, pode conquistar, assim como o Jardel, no início do século, conquistou esse prêmio individual. Foi o líder técnico e a bomba ofensiva desse Sporting na temporada passada e nessa temporada. E eu posso dizer para vocês que eu, dentro do contexto de futebol português, desde que moro aqui em Portugal, vi muito pouco outros jogadores fazerem o que o Gyökeres fez. Ah, Quesada, o Jonas era absurdo. Absurdo. Mas eu acho o Gyökeres mais fenomenal, mais espantoso. O Falcão era um demônio, tecnicamente melhor que o Gyökeres. Mas a força, a explosão, a forma com que esse cara vai levando tudo na frente, ele é um trator, um absurdo. Não era a mesma característica. O Hulk talvez tinha isso, mas não
tinha os números do Gyökeres. Eu acho que só o sportinguista pode traçar, e eu estou comparando com outros times, mas traçar o quão é importante esse cara na história do clube. Para mim, e eu não vi os 5 violinos, poucos viram, eu não vi a década de 80, a década de 90, eu vi um pouco o que o Jardel fez aqui, eu vi outros nomes do Sporting, como o Liedson, por exemplo, mas eu acho que o Gyökeres é o maior centroavante da história do clube. Se montasse um time de todos os tempos do Sporting, eu colocaria Gyökeres e Jardel no ataque. O que esse cara fez em 2 temporadas é uma loucura. Aos 26 anos, ele vai ser a próxima bomba do mercado de transferências e tem um acordo de cavalheiros aí, 70 milhões de euros, mais ou menos vai ser esse o valor que o clube interessado quer pagar, mas com toda a justiça. Há 2 anos, esse cara vem sendo um dos melhores centroavantes do futebol europeu. Se ele faz o que ele fez aqui em Portugal, na Espanha ou na Inglaterra, não teria conversa, meu irmão. Seria candidato à bola de ouro. Mas eu entendo. Não estamos falando das 5 principais ligas. É um cara que vai sair muito provavelmente na próxima temporada e que vai ter que se provar em outro contexto. Mas eu adianto, poucas vezes eu vi uma capacidade de definição, uma personalidade, uma explosão, uma facilidade na finalização, um terremoto, um trator, como eu vi Victor Gyökeres. Não sei se vai para o Arsenal, não sei se vai para o Liverpool, não sei se vai para outro lugar, mas qualquer lugar, eu tenho certeza de que esse cara ainda vai brigar por paradas ainda maiores dentro do futebol, porque ele é impressionante. E ele é a cara da conquista. Se o Gyökeres não volta da lesão, se ele termina a temporada lesionado, eu não coloco a mão no fogo que o Sporting ia ser campeão. Eu, inclusive, acho que não iria, tá? Porque o time também se moldou para jogar para ele. Ele tem uma característica de ataque ao espaço, verticalidade, explosão. Os jogadores do Sporting, quando recuperam a bola, já miram o lançamento para ele e ele faz esse movimento, às vezes no facão, às vezes na profundidade, às vezes na lateralização do lance, com muita perfeição. E é um monstro. É um monstro. Cara, são 53 gols em 51 partidas nessa temporada. Supera a temporada passada e é o artilheiro absoluto do Campeonato Português. Na briga da chuteira de ouro, é que Portugal conta 1,5 cada gol, né, de pontuação. A Premier League, por exemplo, e a La Liga são 2 pontos. O Gyökeres tem 39 gols, se eu não estou enganado, contra 28 gols do Salah e 28 gols do Mbappé. Ou seja, ele tem 11 gols a mais. Não era nem discussão da chuteira de ouro se a pontuação fosse a mesma. Não tinha nem discussão. Um monstro, um absurdo. Parabéns ao Gyökeres, cara, e ao Sporting. Mas, infelizmente, acho que o Sportingista sabe disso, essa história chega ao fim. Ainda não acabou. Dia 25 de maio tem o Derby de Lisboa na final da Taça de Portugal. E o Sporting pode conquistar a dobradinha se vencer a final da Taça de Portugal. Mas o Benfica, óbvio, vai estar mordido, perdeu o Campeonato Português e vê agora a última esperança de conquistar o título na Taça de Portugal. Mas repito, foi uma temporada muito dura, que eu tenho certeza que em algum momento a maioria dos sportinguistas duvidou, mas quem tem Victor Gyökeres
e um plantel qualificado como o Sporting tem, pode sonhar sempre com o título. É muito diferente ter um cara como esse lá na frente. Veremos, dia 25 de maio, se tem dobradinha ou não. Tchau, meus caros.